Nesta aula, vamos aplicar e justificar algumas configurações para o Entity Framework, de modo que evite ocorrer entropia no âmbito de trabalho com arquitetura em camadas, gerando possíveis problemas de concorrência. E isso durante a persistência. E, e isso também pode afetar ou causar situações de confusão com propriedades que habitualmente não editamos por ser de preenchimento interno, como é o caso do register date, né? Que é uma coisa que às vezes nós gravamos a informação interna automática, às vezes até mesmo setado na propriedade, e aquilo é gravado na base de dados. Mas podem ocorrer situações, dependendo da configuração, que pode levar a problemas. Então, como é que a gente pode mitigar esse problema, certo? Para isso, se nós formos aqui no contexto, uh, nós já tínhamos colocado aqui que precisamos fazer algumas configurações no futuro. O jeito que está, funciona. Mas, como eu disse, dependendo do cenário, principalmente em cenários que utilizamos camadas, podem ocorrer problemas. Então, o que a gente pode fazer para resolver esse problema? Primeiro, a gente pode. O Entity Framework ele possui uma feature interna, né, que chama tracking, que faz aquela validação, aquela garantia de que o ID que foi é o que voltou e que está mapeado, né? Ele faz essa validação internamente no próprio Entity Framework, né? Porém, para esse tipo de cenário que nós estávamos falando, de camadas, onde temos ali uma camada de dados que faz o carregamento do que está na base de dados, traz para a memória, e aquilo entra num modelo, né, num determinado modelo, e quando se está utilizando mais de uma camada, por exemplo, como uma camada de apresentação, que temos ali a nossa DTO, que é a View Model, e como já sabemos, normalmente não é igual, e é por isso que existe a necessidade de se fazer um mapeamento de um objeto para outro, para garantir que as informações estão transitando entre um objeto e outro corretamente. E nesse tipo de cenário, por exemplo, quando há essa transformação e há um retorno, pode ser que o tracking não aceite, não valide, porque parece que ele recebe outra informação da, do que está vindo de um outro objeto diferente. Né? E isso é a tal da entropia que a gente já mapeou que pode acontecer em alguns cenários, em alguns objetos sim, outros não, dependendo da variação do que se tem lá dentro. Então, para evitar, já mitigar esse problema, a gente faz o processo de desabilitar o tracking, já escapando desse tipo de problema, né? E há outras formas, e a gente aplica isso no dia a dia das nossas camadas, validações, verificações que garantem que quando o ID que saiu é o ID que entrou, coisas que já o tracking faz, a gente também tem como nós fazermos de outras formas e garantir que a informação seja fidedigna, né? Muito bem. Então, por esse motivo, nós vamos desabilitar o tracking, além disso causar alguma melhora de performance, porque é um serviço a menos que o Entity Framework estaria executando, portanto, isso contabiliza na velocidade, no processo dele, certo? A gente pode até colocar aqui alguma justificativa, né, com a base de comentário. É óbvio que isso aqui não precisa ficar aqui numa situação de produtivo, né, mas de desenvolvimento normal. Isso aqui como isso é uma aula, fica aqui o registro do porquê da gente também desabilitar o tracking. Outra coisa que também que foi citado na introdução
do problema são aquelas situações de campos que às vezes instanciamos entidades manualmente, né, no ciclo de adicionar, de editar, e evitamos que o Entity Framework tente rastrear a mesma entidade duas vezes, né? Então, para isso, a gente também pode fazer pegar no Change Tracker aqui e também desabilitar as mudanças, né? O Auto Detect de mudanças, né? Então, vamos setar essas duas propriedades aqui do Change Tracker, tá? Vamos deixar desabilitado. Claro que isso implica em nossa responsabilidade em garantir que esse tipo de situação que vai implicar lá, como eu falei na introdução, para campos, por exemplo, como register date, que nós vamos ter que ter o cuidado de tratar isso corretamente, garantindo que as coisas deem certo no âmbito de adicionar, de editar, certo? Para isso também a gente pode fazer alguma coisa, não é? E para isso a gente poderia até fazer um override aqui, sobrepor o método save changes na hora da gravação e tratar isso. Podemos tratar isso. Como a gente pode fazer isso? Vamos ver aqui. Ok. Aqui está o override também para o save change. Tá? Então eu já até acrescentei aqui algumas justificativas, né? Centralização de responsabilidade, que é uma métrica do Clean Code. Garantia de imutabilidade no update, é o que nós vamos ver aqui logo aqui abaixo. Impacto com o Auto Detect Change Enable Go False. É o que nós acabamos de falar. Nós desabilitamos e estamos herdando essa responsabilidade. Mas com isso a gente ganha também em evitar problemas, certo? Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um for each, tá? No Change Tracker, nas entradas, em todas as entidades. Ele olha para todas as entidades. Quando a gente está aplicando aqui o Save Change, ele vai olhar em todas as entidades. Sendo que ele vai procurar aqui uma propriedade chamada Register Date. Repare, isso não precisa estar só numa tabela. Pode estar em que tabela for, ele vai encontrar, se tiver. Né? E ele trata a condição de incluir e de alterar, do edit, não é? O que ele faz? Ele garante aqui que na propriedade register date, o valor dele, no caso de inclusão, ele garante que vai gravar lá. Ah, podemos fazer isso no set do objeto? Sim, podemos. Mas aqui é uma certeza, porque isso daqui é uma execução de pipeline, e toda vez que se executa um save change, com o Unity of Work, aplicando o Unity of Work ou não, os change changes ocorrem, então toda vez isso vai ser verificado. Então, no nosso caso, nós temos isso em uma tabela, então vai ser aplicado em uma tabela. Né? E no modo editar aqui, vocês podem ver que esse campo aqui, o objetivo dele é que ele não seja modificado. Ele foi a data de inclusão, diz respeito à data de inclusão. Então, se for uma edição, ele desabilita a modificação. Ok? Caso a propriedade tenha sido preenchida. Tá a ver? Estando nula ou preenchida, ele garante que não vai sofrer mutabilidade. Ah, mas e se eu tivesse um campo change date? Tudo bem, você vem aqui e faz também um for each para o change date e trata a situação. Ah, o change date não trata de adicionar. Ok, desabilita o adicionar para ele, né, desde que o campo esteja como nulo, né, obviamente, tem a capacidade de receber, de estar como nulo, né, porque quando você faz a inclusão, você em teoria não gravaria no change date, né, gravaria no register date. E vice-versa, aqui no register date a gente não altera, não faz alteração, então no change date seria exatamente o contrário.
não faremos adição, mas garantimos que estaremos gravando na modificação, correto? Ok, muito bem. Isso, então, é uma forma da gente garantir aqui que esses tipos de problemas que eu já estou antecipando aqui, para mitigar esses problemas, porque são coisas nossas já conhecidas, não é? A gente bota para funcionar numa situação de camada normal, não precisaria de fazer isso, não aconteceria esse tipo de problema de concorrência, não aconteceria esse problema do tipo dos dados aí dos campos. Então, mas em camadas, como eu falei, como eu expliquei, um objeto é transferido para outro objeto. E isso, para o recurso do Entity Framework, isso é um problema, porque ele detecta que houve uma mudança. Então, ele não permite a gravação e gera uma exceção. Então, mas na verdade, se a gente fizer o mapeamento correto, não deveria gravar e ele não deixa. Então, para evitar tudo isso, apliquem essa configuração quando estiverem trabalhando em camadas, que vai ser útil, tá bem? Claro que isso aqui não é obrigatório, você poderia tratar isso dentro fazendo os devidos tratamentos nas propriedades, mas eu acho que é funcional. Só uma nota aqui, se você tiver muita variação de nomes, ou tipo de coisa, se você colocar muito for each aqui dentro, isso pode causar lentidão na aplicação, porque imagina, toda a gravação vai passar por isso. Então, tem que se usar com cautela, não é com moderação, tá bem? Bom, o objetivo da aula foi atingido e até a próxima aula.